De educação, hoje é um assunto, a gente começou o programa, estamos desde algum tempo falando sobre isso, né? Vamos continuar, porque nós estamos aqui com a professora Andréa Kiss, que é neuroeducadora, gestora pedagógica e consultora educacional. Andréa, há uma preocupação, né, hoje, porque a nova formação dos alunos, vamos falar assim, das crianças, né? A educação das crianças, que envolve a família, a escola, a sociedade como um todo, tem que incorporar um novo elemento, que é a inteligência artificial. E muito mais do que só uma ferramenta, a IA, ela vai mudar muita coisa. Ela vai mudar completamente, aliás, ela já está mudando completamente esses processos de educação. Queria saber, né, de você, que trabalha diretamente nessa área, qual é a preocupação e como vocês já estão lidando com isso. Olá, Cíntia, obrigada pelo convite, meu bom dia para todo mundo. Nós temos aspectos positivos e implicações relacionadas a essa formação. Quando a gente pensa na sociedade em que estamos vivendo agora e nas discussões educacionais a respeito de habilidades emocionais e sociais, e somando esse elemento que se relaciona com ética, com comportamento, com desenvolvimento, a gente entende que o passo pedagógico é aprender a utilizar a ferramenta. Quais são os aspectos positivos? Os aspectos positivos são relacionados a uma ferramenta de apoio pedagógico que vai trazer um ensino mais personalizado como promessa, um trabalho colaborativo como pesquisa, projeto, só que isso implica em habilidades emocionais e sociais. Sim. Nesse processo de interação com a ferramenta, para além da técnica relacionada ao manejo dela. Ou seja, nós estamos falando de uma alfabetização digital. A gente sabe que os aspectos relacionados à digitalização na educação, eles já são uma realidade. O que nós precisamos entender são as implicações atuais disso no processo de desenvolvimento de habilidades metacognitivas, que é aprender como se aprende, pensar sobre o próprio pensamento, refletir sobre esses aspectos numa sociedade, sem pensar em nichos específicos. Esse é um grande trabalho hoje social, quando a gente pensa na interação, por exemplo, nas plataformas virtuais, que você só acessa aquilo que é de seu interesse e o algoritmo só te entrega aquilo que é de seu interesse e você pensa que o mundo inteiro está interessado na mesma coisa que você tem interesse. Então, isso é muito perigoso nesse sentido, de você entender a ética desse manejo, aproveitar essa ferramenta como processo de formação. Há implicações também no pensamento crítico, quando a gente pensa nessa ferramenta como autônoma na decisão de pesquisa. Então, quando a gente pensa na IA, a gente lembra da nossa reflexão sobre o acesso à internet de maneira mais popularizada, digamos Sim. assim, lá no início dos anos 2000, que todo mundo começou. O Brasil é um dos países que se digitalizou nesse sentido, todo mundo tem acesso às plataformas, mas nem todo mundo se comporta eticamente nas plataformas. É a mesma coisa com a utilização dessa agora ferramenta. A gente está falando de inteligência artificial que muda a própria forma do ser humano ser vista, né, dentro de uma humanidade onde ele se diferencia pelo pensar. Exato. Então agora você não precisa mais pensar. A minha dúvida, assim, que eu queria tirar com você, que é especialista nisso, é assim: com o passar dos anos, você ter crianças que são criadas sem o hábito de pensar, o que isso pode resultar? Porque a gente já tem hoje crianças que não aceitam, não se preparam para o não, né? Para as frustrações da vida. Porque é uma sociedade muito positiva, né? Então, vamos conseguir tudo. O discurso podemos da felicidade. Tudo, né? A positividade tóxica, né? Exato. Que é para usar uma expressão que a internet adora. Mas agora, mais do que isso, agora você não vai precisar pensar. Eu não tenho que ter mais o trabalho de pensar sobre nada.
É claro que isso vai influenciar completamente. Esse é um jogo muito perigoso, Cíntia, nesse sentido que a gente pensa na ética, porque é o seguinte: quando a gente utiliza a inteligência artificial para substituir o nosso potencial criativo, significa dizer que o nosso repertório está empobrecido. Nós temos aí os dados educacionais da OECD, PISA, que já indicam, inclusive, em relação ao nosso país, o quanto nós precisamos melhorar em aspectos educacionais. E quando a gente pensa nesses fatores que você citou, aí a gente volta para a alfabetização emocional. O pensamento criativo, ele é a expressão da inteligência. A pessoa que é inteligente é aquela pessoa que modifica o seu entorno, transfere o que ela aprende para outras realidades. Então, isso é potencial criativo. Se eu utilizo a ferramenta para pensar no meu lugar, significa dizer que eu não tenho pensamento crítico, que o meu poder de escolha, a minha tomada de decisão, o meu controle inibitório, a autorregulação, que é uma habilidade das mais essenciais para a nossa vida, né? Que é como eu controlo tudo aquilo que acontece comigo, utilizo, manejo essas ferramentas em prol de uma transformação, está comprometido. Então, assim, o grande desafio da educação para essa ferramenta que já é presente é ensinar os nossos alunos, os nossos jovens a utilizar essa ferramenta em prol de uma transformação. Quem aí nunca se utilizou de uma colinha na prova? Essa colinha na prova, quando as pessoas utilizavam, elas tinham que saber do assunto. Porque eu utilizo muito isso na formação de professores. É verdade. Se você vai colar num assunto que você não estudou, você não sabe escolher qual é a resposta mais adequada com aquilo que está na sua memória de trabalho como lembrança. Você não vai saber nem o que fazer com a cola, Exatamente, é a mesma coisa com a inteligência artificial. Você precisa ter repertório, você precisa ter lembranças, você precisa evocar informações, ou seja, você precisa ter acesso a isso, você precisa ter leitura, pesquisa, para você conseguir filtrar, escolher sobre aquilo que você está pesquisando, porque a ferramenta digital, ela erra. A ferramenta digital, ela traz mensagens para você de acordo com o que você busca. É só você acessar o ChatGPT, por exemplo, e perguntar a mesma coisa num viés negativo e num viés positivo, e ele vai trazer para você informações nos dois vieses. Então, você precisa ter um pensamento crítico apurado. Então, quando a gente pensa em educação mais do que conteúdo, nós pensamos nas habilidades não cognitivas, que são as relacionadas ao afeto, às emoções, ao controle socioemocional, que é o que vai fazer com que eu me motive a aprender, a ter curiosidade e utilizar de criatividade com aquilo que eu apreendo ao longo da minha vida. Andréa, ainda tem uma outra coisa. O poder de escolha também se perde. Se perde, porque, isso é um luxo. Né, você vai fazer uma redação, por exemplo. Você tem um conhecimento, você aprendeu, preparou várias redações, beleza. Mas ali você escolhe, por exemplo, que autores citar. À medida em que você só usa inteligência artificial, você recebe aquilo já mastigado. Então, o seu poder de escolha também, e é isso que eu fico pensando, se isso passando de geração em geração, não vai mudar completamente as ferramentas que nós humanos já mudou. Humanos temos. Quando você vai para as principais livrarias e você observa quais são os títulos mais vendidos, você observa que são títulos relacionados à alta performance, né? Você observa que são títulos relacionados a como adquirir riqueza, e aí você joga perigosamente com o fato de que o que interessa é o indivíduo e não o coletivo. Isso nos traz um déficit social enorme, porque o pensamento coletivo, ele foi o que nos trouxe até aqui enquanto sociedade. Então, quando você observa os dados de leitura e você imagina que nós temos um índice lá embaixo de leitura anual por indivíduo na sociedade, você já entende que esse repertório, ele já está empobrecido. Quando a gente indica que as nossas crianças, desde o útero, eles precisam escutar histórias, porque não é só a história que você vai contar para a criança, é todo o controle, todo o cenário, toda a aquisição da linguagem, que não é só falar, mas se relacionar antes de falar. Quando você entende que isso é algo que hoje praticamente os médicos indicam como prescrição, você entende que nós já temos um cenário em déficit. Então, você vai para o ensino superior e você acessa alunos que não sabem como pesquisar.
que não aprenderam na educação básica sobre pesquisa e que no ensino superior já tem déficits relacionados a um repertório empobrecido. Nós temos hoje professores no ensino superior ensinando matérias básicas para poder iniciar disciplinas específicas da graduação. Isso já é um indicativo muito preocupante para todos nós. Agora imagine esse cenário com a inteligência artificial, né, que impacta na nossa noção de mundo, na minha noção de imagem, de identidade, naquilo que eu entendo como poder de transformação. Olha, realmente impressionante. Eu acho que isso é algo que precisa muito ser discutido, demais, né? Pelos professores, pelas escolas. Formação para os professores, porque os professores, eles não aprenderam sobre como manejar isso, e eles vão precisar ensinar os alunos o manejo e a transferência disso também. Uhum. E assim, você acha que isso já está impactando as crianças, por exemplo? Totalmente. É uma coisa em contexto. Você vai para um restaurante, não vamos falar de escolas. Você entra num restaurante, você encontra a família conversando e a criança no celular, no tablet, nas telas, acessando vídeos com alta carga pixelada, uma qualidade enorme que a escola hoje não alcança e compete de maneira totalmente desproporcional. Você imagina uma professora contando história na sala de aula e um aluno habituado às telas com vídeos super potentes, né, no qual ele se foca por efeito dopaminérgico, né, de maneira viciante, tendo que desenvolver um foco atencional na professora que está numa rodinha junto com outras crianças interagindo. É demais, realmente muito preocupante. Bom, André, eu queria lhe agradecer aqui por mais essa conversa tão esclarecedora, tão importante. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Para todos nós. Agora são 8h10. A gente segue aqui com o nosso Notícias do Dia. Eu quero dar uma dica aqui para você. A lavanderia Jockey, que é a lavanderia mais completa do Piauí, recebe todo tipo de peça, desde roupa do dia a dia até roupa de festa.